Mensagem do céu. Amados do meu coração, queridos meus, não é? Nós vamos aqui para uma mensagem do céu, uma mensagem que se faz importante, não é? Eu tenho de falar sobre isso. Na verdade, eu vou ter de ler tudo isso, queridos, porque não é da minha autoria e também a resposta, não é? Então eu peço a sua atenção, queridos, eu peço a atenção de vocês para a pergunta sobre a palavra errad, que está dentro da nossa declaração diária sobre o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, para o Shekevod Malchutul Olaved. Não é? Que nós possamos compreender essa declaração de Marcos, não é? Marcos relatado quando perguntam a Yeshua, perguntam ao nosso Senhor e Salvador qual era o principal dos mandamentos, não é? No judaísmo, queridos, não é? Eu já falei para vocês que judaísmo não se trata de religião, judaísmo se trata de um estilo de vida que o Eterno ensinou um povo, formou um povo no deserto, não é? E perguntam a Yeshua um dia, não é? Perguntam para ele, lamentavelmente tirado da maior parte das escrituras que eu já vi, não vai estar escrito da maneira que está classicamente na do David Stan. Marcos 12, 29, Yeshua vai responder uma pergunta, não é? A pergunta que é feita anterior, no versículo anterior, Marcos 12, vamos ler então a partir do 28. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua houvera respondido muito bem, lhe perguntou qual é o principal de todos os mandamentos. Então Yeshua disse: ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não é? E na sequência ele vai dizer: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, justamente, que é o Shema. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa declaração de todo judeu, de Yeshua, é o principal dos mandamentos, é o primeiro dos mandamentos, o principal dos mandamentos, para que todos os outros mandamentos possam ser cumpridos na minha vida e na sua vida. Este mandamento tem de ser aprendido. E aprender a amar ao Eterno, como é que você vai aprender a amar o Eterno se você está cheio de conceitos e preconceitos sobre ele, não é? Então veio uma pergunta que eu tenho de compartilhar com vocês, dada a importância dessa pergunta, não é? Eu gostaria que comentasse sobre o texto do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. A palavra hebraica aqui utilizada para um Errad significa uma unidade composta e, portanto, não exclui o conceito cristão de uma trindade de pessoas dentro daquela unicidade. A palavra hebraica expressa a unidade absoluta é Yahid e não Errad, não é? É Yahid e não Errad. Ou seja, é uma pergunta feita com base no preconceito, não é? No conceito pré-estabelecido, no dogma de que o Eterno seja três, não é? Ou, enfim. Vou responder para vocês lendo exatamente o que está no www.pt.shabbat.org, não é? Vocês podem encontrar isso facilmente colocando ali a palavra Errad ou Yahid. É fácil de escrever. Errad é com CH, querido. CH em hebraico se lê RR, não é? O som é diferente. Yahid é com Y e também é IR. Facinho de vocês encontrarem, não é? Resposta. Eu fiquei muito contente de você ter feito essa pergunta, porque estou certo que alguns dos nossos leitores judeus ficarão confusos com seu dilema. Como eu posso estar tão certo de que eles ficarão desorientados pela simples leitura da sua pergunta? Tente imaginar a reação de espanto de um judeu que tem seu monoteísmo intacto ao descobrir sua pergunta que missionários usam o credo nacional, ouve Israel, Adonai é o nosso Deus e Adonai é um, em hebraico errado, para provar a doutrina da Trindade. Para a surpresa de muitos, os crentes na Trindade vão usar frequentemente esse celebrado versículo para apoiar a crença de uma natureza triuna de Deus. Vamos examinar um pouquinho mais detalhadamente esse argumento?
Para apoiar essa afirmação que há múltiplas pessoas dentro do Deus, os missionários insistem que a palavra hebraica Had, ao final de Devarim 6:4, não significa um absoluto, mas ao contrário, pode ser apenas o significado de uma unidade composta, ou muitas coisas em uma. Citarão frequentemente 2 versículos para apoiar essa afirmação. O primeiro em Bamidbar 13:23, que diz: então eles foram ao vale de Esrol e cortaram galho de um errad, cacho de uvas. Carregaram 2 deles numa vara e levaram também alguns figos e das romãs. O segundo Bereshit 1:5, que diz: e houve noite e houve manhã, no primeiro dia, no errado dia. Esses versículos discutem, fica claro que a palavra hebraica errad pode apenas significar uma fusão de várias coisas em uma. Embora essa prova seja falha para aqueles que não têm o mínimo de conhecimento do idioma hebraico, este argumento pode ser bem intrigante, paralelo meu, principalmente entre os cristãos que acreditam na Trindade. A palavra errad em hebraico funciona exatamente da mesma maneira que a palavra em português. Em português pode-se dizer: estas 4 cadeiras e a mesa formam uma mobília de jantar, ou então, 1 centavo em minha mão. Estes 2 exemplos é fácil ver como a palavra pode significar várias coisas em uma, como é o caso da mobília, ou apenas uma no caso do centavo. Embora a palavra hebraica errad funcione exatamente da mesma maneira, outras religiões jamais oferecerão exemplos bíblicos onde a palavra errad signifique somente um. Assim, apenas apresentando versículos das Escrituras, como Bereshit 1:5, Bamidbar 23:13, isso cria para um novato, para uma pessoa incauta, uma pessoa que não conhece as Escrituras com profundidade, a ilusão de que a palavra errad é de alguma forma sinônimo de uma unidade composta. Nada é claro. Poderia estar muito mesmo longe da verdade. Por exemplo, pode-se ler em Devarim, Deuteronômio 17:6, pela boca de 2 testemunhas ou 3, aquele que merece a morte deve ser posto à morte, mas pela boca de uma errad testemunha não se deve ser posto à morte. Ou Kohelet 4:8, apenas um errad, sem uma companhia, sim, ele nem tem filho. Nos 2 versículos acima, como ilustração de tantos outros, a mesma palavra hebraica usada é a palavra errad, e está claramente se referindo a apenas um, e não a uma unidade composta. A dúvida que imediatamente nos vem à mente é: se a palavra hebraica errad pode significar tanto uma unidade composta como apenas a unidade, como se pode dizer qual a definição válida ao estudarmos um único versículo? A resposta é exatamente da mesma maneira que a palavra é entendida em português, ou seja, pelo contexto. 4 cadeiras e uma mesa fazem parte de uma mobília da sala de jantar. É uma unidade composta. Ouve, Israel, Adonai é o nosso Deus e Adonai é um. Isso é o puro monoteísmo. A questão do Shema não é nova. Ela já foi feita aos nossos sábios no sagrado livro, que é considerado no judaísmo, não é? Não vou nem citar. Será que devemos chamar Deus de errad? A palavra pode ser erroneamente interpretada como uma unidade composta. Não seria um risco usá-la, afinal? O segundo mandamento é claro ao proibir qualquer forma de idolatria. O Hassidut e a Kabbalah dão uma explicação mais profunda ao assunto. Claro que Deus não pode ser chamado por errad, que pode significar uma unidade composta, e somente poderia ser chamado de Erid, que significa um único absoluto. Porém, nesse caso, no versículo Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, a palavra é composta e é proposital. Porque ao proferir o Shema, nós estamos dizendo que não é somente o Eterno que é único e Erid, mas que também não há outra coisa além dele que é um, pois todas as criaturas do universo não estão separadas dele, mas estão anuladas perante ele. Estas ideias darão realmente uma explicação explícita da palavra errad, que no hebraico é formada por 3 letras, Aleph, Het, Dalet. A primeira letra, Aleph,
tem o valor numérico de 1 absoluto e diz a respeito do Eterno, que é um Deus único. A segunda, Het, com o valor numérico 8, significa que ele tem soberania absoluta sobre os 7 céus e a terra. E a terceira, Dalet, com o valor numérico 4, lembra que ele também domina sobre os 4 cantos da terra. Sendo assim, devemos dar ênfase especial na última palavra do Shema, refletir sobre o seu significado e perceber como toda a criação está anulada perante ao único Deus. Queridos, eu queria falar um pouquinho do caso dessa questão da Trindade. Na verdade, eu estou fazendo um artigo, não é, sobre esse contexto. Amados, enquanto vocês não tiverem a revelação clara de que o Eterno é um e que não há segundo que possa se comparar a ele, não é? Que Yeshua, ainda que sendo gerado com toda a plenitude da divindade do Eterno, Yeshua jamais se considerou Yeshua igual, pelo contrário, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. Ele sempre nos deu exemplo claro, dentro de todo o contexto das Escrituras, de que ele jamais ensinou para nós que ele fosse o Eterno. Queridos, o contexto de dizer eu e meu pai somos um, eu e meu pai somos unidos, na verdade, a tradução, não é? É o mesmo contexto de dizer que o marido e a mulher são um, queridos. O marido e a mulher, um. Yeshua faz uma oração que nós vamos estar discutindo no próximo curso da Besorotovot, onde a oração dele é que nós sejamos um, queridos. Que nós sejamos um. Queridos, vocês acham honestamente que o Eterno, ele quer tirar a sua individualidade? Ou você acha que eu agora simplesmente vou me tornar o meu marido porque nós somos um e eu não vou discordar de absolutamente nada do que o meu marido pensa, queridos? E o meu marido não vai discordar de absolutamente nada do meu modo de pensar, porque nós somos um, queridos. Amados, é por meio das diferenças que existem entre nós que a verdade do Eterno pode ser proclamada, não por meio de divisões, entenda. Mas há diferenças na minha vida com meu esposo, e essas diferenças fazem com que nós possamos melhorar a cada dia mais, conseguindo ver pelo ponto de vista do outro, conseguindo olhar. Eu já coloquei para vocês aqui, justamente numa temática que pai e filho não concordam sempre, pode procurar aí na internet, onde eu venho esclarecer para vocês de uma grandeza bastante maravilhosa, aonde o Eterno quer destruir, ele quer destruir, não é? Aquela vinha não lhe dá de modo nenhum o fruto, e ele quer destruir aquela plantação. E Yeshua chega e fala: Pai, me dê mais um ano para que eu possa podá-la, para que eu possa colocar ao redor dela o necessário para que ela possa ser adubada, para que eu possa fazer o melhor para que ela venha produzir no ano que vem. Quando o pai já tinha olhado para aquilo e falado: olha, queridos, quantas vezes o Eterno vai falar esse tipo de coisa, queridos, dentro das Escrituras? Quantas vezes o Eterno olha com tristeza para a colheita que está sendo produzida na terra dos viventes? Não é? Então, assim, amados, enquanto não se tirar o velho, queridos, para compreender o que realmente as Escrituras dizem, não é? Eu já ouvi de tudo, queridos, não é? Que no princípio bara Elohim, ou seja, no princípio Eterno fez um Elohim, dizendo que Yeshua... Olha, eu já vi as pessoas fazerem cada coisa com Yeshua, queridos. Que coisa abominável, não é? Mas uma coisa, eu fico impressionada com cada um daqueles que tem esse entendimento da Trindade, uma Trindade que vem há muito tempo. Nós vemos Nimrod, Semiramis e Tamuz,
Nós vamos ver posteriormente Ísis, Horus, não é? Nós vamos ver com o filho ali, nós vamos ver posteriormente também os deuses, a trindade dos deuses. Nós vamos ver tudo isso acontecendo na Terra dos Viventes continuamente, como hoje nós vemos querendo tirar o lugar do Eterno. O mandamento, queridos, o mandamento que foi feito por Ele mesmo, de que o reconhecesse, o mandamento que Yeshua diz isso. Pergunta para Yeshua qual o principal dos mandamentos, Yeshua vai falar o Shema, queridos. Reconhecer o Eterno, não ter um segundo Deus senão Ele. Mas aí as pessoas vão criar outras situações, lamentavelmente, diante do Pai que está no céu, não é? Então, queridos, eu digo a vocês uma verdade. Enquanto não destituir esses conceitos que foram colocados na tua mente fora das Escrituras, porque o fato de Yeshua dizer, eu e o Pai somos um, ele vai fazer uma oração ali, orando para que nós sejamos um. Para que nós sejamos um, queridos. Não é possível que lavaram a tua mente, amados. Não é possível que fizeram uma lavagem cerebral na sua mente, queridos. Como é que você vai poder se referir ao Eterno do modo que Ele é digno? Adonai errado, Shema Israel. Yeshua repete isso, queridos. Yeshua fala o Shema, queridos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Meus amados, quando que Yeshua veio pedir para você fazer isso? Sabe, por outra pessoa que não o Eterno, meus amados. Onde que você tirou? Da onde você tirou? Que aquele que está à destra é o que está sentado no trono da glória. Queridos, destra é destra. Isso em nada diminui Yeshua. Em nada diminui Yeshua. Quem o constituiu acima de todo nome na terra, exceto o do Eterno? Exceto o nome do Eterno. Foi o próprio Eterno. Foi o próprio Eterno. Yeshua todo o tempo diz, as palavras que eu vos falo não são minhas, mas são do meu Pai. Então por que ele não diz então que as palavras é dele, queridos? Será que é tão difícil vocês entenderem que Yeshua é um servo submisso ao Eterno, amados? E que ele veio nos ensinar a fazer o mesmo? Eu não sei como conduzir vocês à verdade, amados. Olha, eu estive também no cristianismo no passado, mas nunca desceu para mim. Aliás, eu tinha uma pessoa que era um servo do Eterno, nunca ensinou o conceito trinitário para nossas vidas. Ele sempre nos ensinou que nós tínhamos de ter diferente tratativa com o Pai, com o Filho e com a Ruach. Nunca ele ensinou para nós que se tratava de uma única pessoa. Nunca. Eu, graças a Adonai, graças ao Eterno, eu nunca tive esse tipo de ensino na minha vida. Nunca. Nunca eu aprendi isso. Entende? Então, assim, talvez eu não esteja conseguindo trazer para vocês o conceito, mas para mim está tão claro, queridos. Está tão clara a resposta de Yeshua. Qual é o maior dos mandamentos? Ouve, Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento e tua força. Eu não sei como, amados, esse conceito trinitário entrou na sua vida. Eu não sei também como ajudar a sair. Mas não tem base nas Escrituras inteiras, queridos. O único lugar onde vai estar escrito isso, 3 dão testemunhos no céu, é um enxerto tão declarado que quem tem Bíblias aí mais antigas, vai estar lá escrito, queridos, que aquilo faz parte de um acréscimo, de um enxerto. Queridos, se nem isso ajuda vocês a verem a verdade, como é que eu posso imaginar que de alguma maneira eu possa cooperar com as boas novas diante do Eterno na sua vida?
Como que eu posso imaginar que eu mesma possa fazer alguma mudança na sua vida? 1 Yohanan, 1 João 5, 7 em diante, não é? Pois há 3 que dão testemunho, abre parênteses, no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra, fecha parênteses. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes em um só propósito. Queridos, é o único texto em toda a Escritura que apoia a Trindade, é um enxerto declarado, meus amados. Meus queridos, eu quero realmente que você fuja da idolatria, amados. Eu fico vendo guerras aqui de cristãos contra os católicos, dizendo que eles são adoradores de Maria. E você, que é adorador de Jesus, diante do Eterno, coisa que Yeshua nunca ensinou isso para você. Nunca. Eu tenho orado, queridos, para que a verdade se manifeste na sua vida, para que você possa ver o contexto que você se deixou entrar. Eu, honestamente, queridos, eu me sinto completamente abatida diante de conceitos doutrinários que fizeram com que as pessoas se tornassem cegas para a própria Escritura, para o próprio pedido de Yeshua, quando ele se encontra ali com Hassatã, quando o Hassatã diz: toda a terra eu te darei se prostrado me adorares, ele diz: para trás de mim, Hassatã, porque somente ao Eterno eu adorarei e somente a Ele eu prestarei culto. Eu, honestamente, queridos, honestamente, meu desejo é que você possa encontrar toda a verdade. Do contrário, como você vai conhecer o Eterno, meu querido e minha querida? Como que você vai saber como tratar com Ele? Yeshua, quando ele foi traído, um pouquinho antes, na verdade, ele estava ali, né, no cenáculo com os seus talmidim, os seus discípulos, e ele entoou um cântico de louvor antes de ser preso, antes de passar por todas as atrocidades. Ele canta um cântico de louvor ali. Nós estudamos isso na última aula da Bessorut. Eu sempre fiquei perguntando para ele: Yeshua, como o Senhor conseguiu cantar um cântico de louvor junto com seus talmid, sabendo tudo que o Senhor ia passar, sabendo tudo que o Senhor ia sofrer? Como que o Senhor conseguiu encerrar o Seder de Pêssar, aquela celebração, ordenança do nosso Pai que está no céu? Como que o Senhor conseguiu entoar um cântico na angústia, no sofrimento emocional que o Senhor estava, ao ponto de logo depois suar sangue, não é? Um sofrimento tão extenso ao ponto de suar sangue, não é? E ele me disse algo tão grande, queridos: se você conhecesse o Eterno como eu conheço, você não cessaria de dar louvores a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Eu desejo de todo o coração que você possa ter amizade com o Pai que está no céu, que você possa ter amizade com Yeshua, e que você possa ouvir a voz da Ruach, do Espírito do Santo, todo o tempo na sua vida. Que você possa saber qual boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. E para isso, meus queridos, você tem de ter a tua mente transformada pela palavra. Você precisa ler as Escrituras, não segundo homens, meus queridos, não segundo homens. Eu me lembro tão claramente quando o Eterno menciona com clareza Yeshua para Moshe. Ele diz para Moshe o seguinte, para Moisés: virá outro semelhante a ti, a ele as pessoas devem ouvir, não é? E eu fico maravilhada de ver como Yeshua cumpriu isso de um modo tão maravilhoso, tão pleno, não é? Ele não quebrou as tábuas, queridos, ele não fez assim coisas que nós pudéssemos dizer: olha, isso aqui nós temos contra Yeshua. Nós não vemos nada na vida dele que possa colocar a humanidade dele acima do chamado que ele recebeu, não é? Temos lá o episódio dele ficar no templo, os pais vão embora, ele fala ali uma coisinha grave, não é?
ainda mais para Yosef, que sabia que ele não era o pai biológico, não é? E Yeshua responde, mas não cumpriu, está na casa do meu pai, não é? E Yosef, imagina o rostinho de Yosef, não é? José abaixando a cabeça, não é? Olhando assim para o menino, dizendo, oh meu pai, o que eu vou fazer? Mas na sequência, diz que Yeshua foi com ele, lhes era submisso. Lhes era submisso. Olha, amados, nós precisamos conhecer o Eterno. Conheçamos e prossigamos a conhecer quem o Eterno é. Que nós possamos conhecer que Adonai Errad, que Yeshua é o seu servo, que ele veio e ele é o nosso rei, o rei desse sistema que nós estamos, mas nós temos um príncipe regente que odeia toda a humanidade que aqui existe. E por isso todo o mal que há na terra. Que você e eu possamos nos empenhar em conhecermos Adonai e prosseguirmos a conhecê-lo, porque ele deseja se revelar a cada um de nós. Agora, se você tem uma impressão de mim, meus queridos, que eu não sou, e vocês continuam com essa impressão, dificilmente eu vou me dar a conhecer para vocês. Dificilmente. Alguém que chega para mim e já tem um pré-entendimento de quem eu seja, dificilmente vai conseguir ter a minha amizade. Mas aqueles que vêm querendo me conhecer de verdade como eu sou, esses certamente terão descoberto todo o meu coração. Por isso, deixemos o Eterno se revelar a nós quem Ele verdadeiramente é. E dentro das Escrituras, você pode conhecê-lo. Yeshua está lá dentro, do Gênesis até o Apocalipse, como você sabe, de Bereshit a Risgalos. Yeshua está ali, junto com o Pai, porém Ele não é o Pai. Que o Eterno lhe conduza em toda a verdade, em nome de Yeshua HaMashiach.